Olá, tudo bem com você? Como vai? Tudo tranquilo? Vamos aí continuar dando sequência aí à nossa disciplina Direito Empresarial 2. Vamos continuar falando sobre falência. Vimos na aula passada um pouquinho ali sobre a questão dos créditos extraconcursais e também sobre o pedido de restituição quando determinado bem está ali em posse da massa falida, do devedor, entretanto, pertence aí, é de propriedade de um terceiro. Tranquilo? Na aula de hoje, nós veremos a decretação da falência, as suas hipóteses e os legitimados. Tranquilo? Vamos então? Vamos lá. Começando aí que o processo falimentar ele é bastante complexo, não é verdade? E para melhor entendê-lo, a gente dividiu aí em duas fases esse processo falimentar. A primeira fase, logicamente, ela tem início com a petição inicial, ou seja, ela vai se iniciar quando o credor ou quando o legitimado, né, a requerer a falência, vai lá no juízo e peticiona, protocola a sua petição inicial, indo, essa primeira fase, até a decisão do juiz, que julga procedente ou improcedente, né, esse pedido de falência, por meio da decretação da falência quando julga procedente. A declaração da falência pode ser motivada por crise, impontualidade ou ato de falência. Veremos posteriormente quando falarmos das hipóteses de falência. Tranquilo? Uma coisa interessante é o seguinte, essa decisão que decreta a falência é popularmente conhecida como declaração de quebra. Porque a quebra no passado era comum, no passado era muito comum utilizar-se desse termo quebra para quando um comerciante deixava de honrar aí os seus compromissos, não é verdade? Então usava-se esse vocabulário quebra. Alguns países até hoje utilizam esse termo quebra, inclusive como é o caso da Argentina. Beleza? Beleza, professor? Essa foi a primeira fase. Então a petição inicial ela inaugura ali a primeira fase da falência, tranquilo? Do processo falimentar. Qual será a segunda fase? Por óbvio que a segunda fase é após aí a decisão que decretar a falência, né? Então, nessa segunda fase, o que será realizado? Será preciso vender o ativo para pagar o passivo. Lembrem lá que a falência é uma execução coletiva, na verdade, que busca a venda forçada judicial dos bens do devedor. Por isso, a segunda fase ela se inicia com a decretação da falência e ali vai se procurar vender os ativos para se pagar o passivo. Tá tranquilo? Feito isso, o juiz irá proferir uma nova decisão, encerrando o processo falimentar após cumpridos alguns trâmites que serão estudados mais adiante. Uma coisa muito interessante é que a decisão declaratória de falência ela é um marco fundamental no processo falimentar, do qual resultam vários efeitos, que veremos ao longo dessas aulas aí. Tranquilo? Beleza, o juiz então recebeu a petição inicial, que requeria falência do devedor, avaliou a contestação à defesa do devedor e, por fim, ele vai lá e decide se decreta a falência ou não. Primeira fase. E na segunda fase, o processo falimentar ele corre, né, de forma a vender o ativo daquele devedor, da massa falida, para se pagar o passivo. Beleza? Professor, entendi muito bem, duas fases, tranquilo, muito fácil. Só que, professor, eu já ouvi falar aí que para se declarar a falência de alguém, é preciso haver, né, é preciso ocorrer aí, a lei, aliás, exige, professor,
a necessidade de insolvência do empresário para que o juiz decrete a falência. E aí eu fico pensando, professor, o que é essa insolvência, não é verdade? Temos que definir uma coisa aqui. Não confundirmos a insolvência econômica com a insolvência jurídica, tranquilo? A insolvência econômica, lógico, que é aquela situação de um estado patrimonial do empresário que está com um ativo menor do que o passivo. Nesse momento de pandemia da Covid-19, né, do coronavírus, muitas empresas com certeza estão com uma crise muito grave econômico-financeira e estão até em insolvência econômica, tranquilo? Mas qual que é a diferença em relação à insolvência jurídica? A insolvência jurídica, ela se configura por três razões, né? Pela prática de impontualidade injustificada, execução frustrada ou pela prática de atos de falência. Beleza? Então, nada nos importa se a empresa, se o devedor está com uma crise econômico-financeira, se está em insolvência econômica, se está devendo mais do que ganha, se tem mais passivo do que ativo. O que vai importar para a lei, para fins de decretação de falência, vai ser essa insolvência jurídica, tá certo? Então, impontualidade injustificada, execução frustrada e pela prática de ato de falência. Veremos logo mais no próximo vídeo as hipóteses aí e os chamados atos de falência. Tranquilo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.